trabalhar, meus lindos e minhas lindas. Sorriam! Vocês estão sendo gravados. Vamos trabalhar combustíveis fósseis? Começando bem devagarinho, com o conceito básico do que é fossilização. Fossilização é transformar em rocha. É uma mudança diagenética. Mas que raio que é isso? Diagênese, que palavrão horroroso é esse, Paquito? Diagênese é a mudança da estrutura químico-física da substância. No caso, a gente começa falando da substância carbônica, derivada da vida. Seja ela animal, seja vegetal, ela muda sua estrutura químico-física e se transforma em outra coisa, em rocha carbônica. Então, isso é a mudança diagenética. Para termos esse tipo de mudança, a gente tem que ter uma situação específica de temperatura e pressão. Nós temos que submeter a matéria orgânica a altíssima temperatura e altíssima pressão. Como pensar isso? É o seguinte, o processo de fossilização é o primeiro e maior processo que a gente tem que entender. Basicamente, a matéria orgânica necessariamente ela vai se acumular sobre a superfície do planeta e a sedimentação vai criar camadas de rocha em cima da matéria orgânica, seja a matéria orgânica animal ou vegetal, ou ambas. E, basicamente, nós teremos, então, com o peso da rocha sedimentar, a formação de alta temperatura e alta pressão. O que vai fazer com que, então, tenhamos a mudança diagenética, de matéria orgânica carbônica para rocha carbônica, que é o fóssil. Então, para termos fossilização, em resumo, tem que ter matéria orgânica animal ou vegetal, encoberta por rocha sedimentar e submetida a alta temperatura e pressão por milhares de anos de reações químico-físicas. E aí sim nós vamos ter a transubstanciação, a mudança diagenética de matéria carbônica para rocha carbônica, que é o fóssil. Então, o processo de fossilização é formado a partir disto. E, claro, nós temos uma terceira substância fóssil, que é o gás natural. Basicamente, o gás natural, ele surge da decomposição da matéria orgânica durante o processo de fossilização. Bactérias vão fazendo a decomposição e liberando o gás natural como subproduto dessa decomposição. Então, a mudança diagenética faz com que a matéria orgânica vegetal e ou animal se transforme em carvão e ou petróleo. E, como subproduto, gás natural. Esses são os nossos combustíveis fósseis. São importantes? Mano, como são importantes, são fundamentais. Para a vida humana, não tem nada tão importante para o processo industrial e como fonte de energia. E importante porque é fonte de energia, mas é matéria-prima também. Basicamente, 90% de toda fonte de energia que a gente usa é fóssil ou derivada de fóssil. 90%, sobra 10% do resto da energia que o mundo utiliza não fóssil. Então não vai haver mais energia? Não só não vai haver mais energia quando acabarem os combustíveis fósseis, como ainda por cima não vai ter mais matéria-prima para a indústria química pesada, que é a base de todo o processo industrial hoje. Nós não vamos ter como produzir plástico, como produzimos hoje, isopor, remédios, tinta, inseticida, pesticida, herbicida, borracha. Toda a nossa vida vai ter que mudar. Da tinta preta que tinge a nossa roupa
ao remédio que a gente toma não estarão mais disponíveis. Por quê? Porque os fósseis não podem ser reproduzidos pelos seres humanos. Nós não temos a capacidade de saber qual é a temperatura, qual é a pressão adequada para transformar uma substância orgânica em fóssil, e a gente não consegue acelerar a ideia de que isso se transforma durante milhares de anos de exposição a alta temperatura e pressão. Então nós não temos como produzir, portanto é um produto natural findável, não renovável. E é lá na aula que está na plataforma, em introdução, que eu trabalho alguns conceitos gerais, como, por exemplo, fontes renováveis, fontes não renováveis, fontes alternativas, matrizes energéticas. Busquem lá, tá bom? Mas fica subentendido que não renovável é aquela que acaba, que o homem vai utilizar e quando ele consumir a última gota, acabou, não tem mais. João, se tem alguma estimativa? Tem sim, olha ela aqui. Essa é uma estimativa agora dos anos 2000, tá? Ela muda. Quando? Quando a gente encontra novas jazidas. Por exemplo, lá em 1978, a OPEP estimava que o combustível petróleo iria acabar, eu vou falar da OPEP mais à frente, que o combustível petróleo iria acabar em 50 anos. Então, em 2030 já não teria mais. Não é 2030 a data, porque nós encontramos novas jazidas. Mas supondo que a gente tenha encontrado a última jazida, a gente tem ainda algo superior a 41 anos de durabilidade do petróleo. Alguns já estimam até 60 anos de durabilidade do petróleo, segundo o padrão de consumo hoje com as reservas de hoje. Isso quer dizer que vocês ainda verão o fim do petróleo. Será na geração de vocês ainda. O gás natural estima-se mais 70 anos, 65, 70 anos de duração. Talvez na vida de vocês ainda vocês verão acabar o gás natural. E o carvão vai durar muito mais tempo, tá bom? O carvão é o que mais vai durar. Agora, são estimativas. Se encontrarmos mais jazidas, isso vai ser adiado. Mas um dia a gente encontra a última. Por quê? Porque se a gente continuar utilizando, um dia a gente vai esgotar esse recurso. É natural que isso aconteça porque ele é não renovável. Ah, mas daqui a alguns milhões de anos o planeta vai ter de novo. Não é certeza que o processo hoje está gerando, mas é bem provável que sim, que está sendo gerado mais carvão e petróleo, mas quando a gente esgotar os últimos recursos hoje, a gente não vai esperar milhões de anos para ter isso renovável, né? Isso renovado. A gente não tem esse tempo para esperar. Por isso que a gente tem que ficar muito atento a isso daqui, a esse momento histórico em que a gente vive e a essa exploração dos recursos fósseis como eles têm sido explorados. Agora, onde eles estão? Esse gráfico é maravilhoso, tá? No material de vocês e ele é demais. Porque ele mostra que o Oriente Médio tem muito carvão mineral. Tem muito petróleo, mas não tem carvão mineral. Carvão mineral é a porção preta do gráfico. Enquanto a América do Norte tem muito carvão mineral e não tem tanto petróleo. Por que essa oposição? Porque o petróleo é comumente fóssil de matéria orgânica animal. Então você pega a matéria orgânica carbônica animal, lá do passado, submete a alta temperatura e pressão quando ela é presa dentro de rochas sedimentares, por milhares de anos de mudanças diagenéticas, ela vai se transformar numa rocha que libera óleo, petrus oleum, petróleo. Já o carvão mineral, necessariamente, tem majoritariamente matéria orgânica vegetal no seu processo original de formação. Concordam comigo que nos continentes você tem mais vegetação se acumulando na superfície do que cadáveres orgânicos de animais?
E concordam comigo que nos oceanos, mares e grandes lagos você tem mais decantação de matéria orgânica animal do que vegetal? É por isso que, em geral, o petróleo surge em grandes lagos ou mares ou oceanos antigos. E já o carvão mineral está associado a regiões que eram continentes. O Oriente Médio era um mar que suspendeu-se até chegar à superfície e emergiu por causa da epirogênese. Epirogênese. Já a América do Norte era o centro da Laurásia, parte norte do Pangeia, era continente. Então, óbvio que onde era continente deve ter mais carvão. Óbvio, onde era oceano deve ter mais petróleo. É isso que este gráfico nos mostra. Não quer dizer que não possa haver as duas coisas. Por exemplo, a gente vê na Rússia que tem muito carvão e tem algum petróleo. Mesmo na América do Norte, tem carvão e tem algum petróleo. Nós temos na África uma divisão bem clara entre carvão, petróleo e gás. Mas é legal vermos este gráfico, porque ele nos faz refletir dessa maneira. Pensarmos na viabilidade regional de um e não de outro. A gente consegue separar. E aí a gente começa a aprofundar em petróleo, que é o tema da nossa aula hoje. E o primeiro slide mostra exatamente um pouco disso que a gente está falando. Como o petróleo se formou. Matéria orgânica prioritariamente animal, mas não quer dizer que não possa ter havido matéria orgânica vegetal. Olha aqui os fitoplânctons, que foram se acumulando na superfície oceânica. Não precisa ser só eles, pode ser animais pluricelulares, complexos lá do período cambriano, que morreram e foram se acomodando no fundo do oceano. Pode ter sido alguns vegetais também. E aí você tem a composição aqui embaixo, o acúmulo de matéria carbônica. E você tem o processo de sedimentação, que é o acúmulo de sal e ou areia, sedimentos, que vão formar uma rocha sobre os depósitos carbonáceos. E esses depósitos carbonáceos, ficando presos na rocha sedimentar, já começam a sofrer alta temperatura e pressão e começam a mudar. Com o tempo, eles vão virando hidrocarbonetos, que é a base química dos fósseis, principalmente do petróleo. E aí, obviamente, que essa rocha que libera óleo, óleo de pedra, Petrus oleum, essa rocha que libera óleo vai formar essas jazidas dentro da rocha sedimentar, que é de onde a gente perfura e retira. Retira por bombeamento mesmo. A gente retira por diferença de densidade. Como o óleo é mais leve do que a água, muitas vezes a gente injeta água lá para que, enquanto a água é injetada por um lado, o petróleo sai pelo outro. Quem tem os maiores jazidas do mundo? Olha só. Tá aqui, ó. Onde está o petróleo? Essa é uma anamorfose que mostra pra gente que, segundo dados oficiais da ONU, nós temos a maior concentração de petróleo dentro do Oriente Médio. A Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Irã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein. Ah, Paquito!
Isso é uma anamorfose porque ela deforma o tamanho dos países para mostrar um tema, que nesse caso é onde está o petróleo. Isso mesmo, lindões e lindonas, é isso aí. Ah, Paquito, entendi. Agora me diga uma coisa. É a única classificação que nós temos? É a única hierarquização? Não, é a hierarquização oficial. Olha aqui ela em gráfico. É o que a Organização Internacional de Energia da ONU nos diz. Traz para que a gente pense esses recursos. O petróleo. Então, a Arábia Saudita tem a maior jazida, segundo a ONU. Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos. Venezuela em sexto, é o primeiro país não árabe. Aí vem Líbia, Cazaquistão, Nigéria, Estados Unidos, Canadá, China, Catar, México, Argélia e Brasil na 17ª posição, aí sem as reservas de tupi do pré-sal. Por que sem as reservas de tupi do pré-sal? Porque uma vez que você encontra, e nós anunciamos em 2009 que encontramos o pré-sal, uma vez que você encontra, você precisa provar a quantidade que tem e começar testes geológicos de longa duração sobre produção. E o Brasil, até 2013, 14, estava fazendo esses testes. Então, quando foi passadas as informações oficiais, não entrou o pré-sal brasileiro também, e não entrou uma imensa quantidade que a Venezuela diz ter achado. Então, ainda é necessário comprovar a da Venezuela, do Brasil já está praticamente comprovada, mas essa quantidade só entra oficialmente nos dados no próximo grande boletim da ONU, que acontece a cada 10 anos, mais ou menos. Mas existem boletins extraoficiais. Por exemplo, aqui, olha só. Reservas de petróleo. Pensando no pré-sal, olha o Brasil, que sem o pré-sal estaria na 17ª aqui, nesse gráfico, da UERJ, ó, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vinculado com as estatísticas da British Petroleum, uma empresa especializada. 2017, esses dados. O Brasil estaria em 15º, nesses dados de 2017. Nos dados de 2013, ele estaria em 17º, sem o pré-sal. Com o pré-sal já praticamente comprovado, terceiro. Aqui já considerando a Venezuela e as reservas ainda não comprovadas da Venezuela, tá? Porque senão o Brasil é segundo. Ah, então o pré-sal é uma enormidade de óleo. Sem o pré-sal brasileiro, mas com a Venezuela muda um pouco aqui também por causa do Canadá. Então, não colocando o Brasil, porque colocando o Brasil ele vai para frente do Canadá. Mas, olha só, a Venezuela comprovando, ela vai ser a primeira, com 18% das reservas mundiais. Em segundo lugar, a Arábia Saudita, com 15,5%. O Brasil vai ter 12% das reservas mundiais. No caso, o Canadá tem 11%. Aí o Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Rússia, Líbia e Nigéria. Esses dados são os mesmos que antes, só que colocando Nigéria e Canadá no meio do processo. Qual Paquito eu devo considerar? Fica tranquilo, porque os vestibulares vão dar a vocês qual classificação eles querem que vocês pensem, comentem. Vai vir uma tabela, vai vir um gráfico. Eles não vão exigir que vocês saibam, decore isso. Eu estou mostrando 3 visões para vocês. A primeira, oficial, a ONU, sem o pré-sal brasileiro. A segunda, a mais atual, pensando o pré-sal do Brasil e a quantidade da Venezuela, que é a tabelinha aqui. E a terceira,
Considerando o potencial produtivo de óleo de xisto, o óleo de xisto ainda não pode ser produzido. Não há tecnologia para isso ainda. Mas considerando que a gente um dia tenha essa tecnologia, as reservas mundiais mudariam completamente. Dá uma olhada. Os Estados Unidos passariam a ter a maior reserva mundial de óleo, seguido de Rússia, Arábia Saudita, Canadá, Irã, Brasil, Iraque, Venezuela e México. Isso aqui considerando reservas de óleo de xisto, que não dá para extrair ainda. O que é xisto? A gente vai falar no final. Então, guardem essa pergunta, essa dúvida para daqui a pouquinho. Ah, Paquito, beleza, já sei reservas. Reserva é igual produção? Não! Reserva é ter dentro do solo. Agora, tirar e vender é produção. Vamos pensar nela? Tá aqui, ó. Maiores produtores mundiais de petróleo e participação na produção e no mercado mundial. A Arábia Saudita produz 13% de todo o petróleo comercializado ou usado no mundo. 12% para a Rússia, outros 12% para os Estados Unidos. Vejam, os americanos são grandes produtores de petróleo, maiores consumidores ainda. Aí vem China, Irã, Canadá, Emirados Árabes Unidos, México, Brasil, Kuwait, Nigéria, Venezuela, Argélia, Cazaquistão, Catar, Reino Unido e Indonésia. Quer dizer que o Brasil produz ali, ó, o mesmo tanto que o Kuwait, o Iraque, é um bom produtor. 3% do total mundial. Não figura entre os top, mas é um bom produtor, sim. E a China? A China é sempre um país a ser analisado à parte. A China tem que ser estudada. Olha o próximo slide. Vejam que a China começa a usar o petróleo nos anos 2000 de forma exponencial. Mas a produção dela não cresce no mesmo ritmo. Cresce num ritmo mais aritmético e não tão geométrico. O que faz ela se tornar hoje uma imensa produtora barra importadora. Ela é uma grande produtora, mas ela é uma maior importadora. Ela consome demais. Olha aqui, consumo. E aí, marcando importação. China, segundo lugar em consumo, só perde para os Estados Unidos. Mas aí também os Estados Unidos consomem 1/5 do petróleo mundial. É exagero demais, assim, é hiper exagerado. Mas a China já consome 1/8 e crescendo o consumo. Japão em terceiro lugar. Índia, Rússia, Arábia, Brasil. Olha, o Brasil produz 3% do total mundial e consome 3% do total mundial. Como produção e consumo é mais ou menos equivalente em termos globais, o Brasil é quase autossuficiente, mas vamos ver Brasil à parte. E a tabelinha, ela é muito importante. Importadores. Estados Unidos, China, Japão, Índia, Coreia, Alemanha, Itália, França, Holanda, Singapura e demais países. Notem que, tirando os Estados Unidos, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto colocados em importação são asiáticos. A Ásia ultrapassou a Europa em demanda e de importação por petróleo. Só perde para os Estados Unidos mesmo. E se somar a Ásia inteira, esses 4 países, aí ultrapassa os Estados Unidos. Então a Ásia é uma grande consumidora. Agora, e se eu contrapuser, melhor dizendo, este gráfico de importação com o gráfico de produção, essa tabela de importação com a tabela de produção, olha aí. Produtores, a Arábia Saudita, produz o mesmo tanto praticamente que os Estados Unidos são obrigados a importar. Só que os Estados Unidos são o terceiro maiores produtores. Só que ainda assim usa tudo que produz e ainda importa muito mais do que produz. Rússia produz muito, mas não importa, tá vendo? Que ela exporta
ela consome muito menos do que ela produz. Ela produz demais, produz o que é suficiente para ela e ainda exporta. O Irã, mesma coisa, produz e exporta, não usa muito. A China produz muito, é a quinta maior produtora e ainda é a segunda maior importadora. Ela importa mais do que ela produz. E é uma produtora que aparece ali nas primeiras colocações. O Brasil nem aparece entre os maiores produtores, porque 3% do total mundial não coloca ele no top 5, nem no top 10. Porém, também não é um grande importador, porque ele produz quase tudo o que ele precisa. Quando a gente fala em produção, a gente tem que lembrar de um grupo chamado OPEP. Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Quem são? Aí eu tenho que contar uma historinha bem rápida para vocês. Até os anos 50, quem controlava a produção global de petróleo eram 7 empresas privadas dos Estados Unidos e Europa. Grupo British Petroleum, da Inglaterra. Grupo Shell, Billington Shell, europeu. Texas Company, Estados Unidos. Grupo Exxon, Grupo Mobil, ambos norte-americanos. Vejam, já falei a maior parte deles. Eram 7 empresas. Um dia, os principais países detentores de jazidas de petróleo se reuniram e falaram assim: empresas norte-americanas e europeias extraem nosso petróleo e a gente fica com nada. Eles pagam royalties e levam tudo embora. E a gente fica sem nada. O petróleo é fundamental para o nosso poder geopolítico e para a nossa economia. O que a gente pode fazer? Vamos estatizar as reservas, elas são nossas. A gente deixa tirar petróleo mediante pagamento do petróleo. Pronto, a gente vende o petróleo. Não vende o direito de extrair em troca de um aluguelzinho chamado royalty. A gente exige que eles paguem cada litro, cada barril de petróleo tirado. Preço de mercado internacional que nós mesmos vamos definir. Surge assim um cartel de países. Lembre-se que o cartel é um grupo, nesse caso de países, que se une para definir o preço do petróleo, para ter controle sobre suas reservas. Surge então um cartel internacional da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que tem o controle sobre as principais reservas mundiais de petróleo, define a geopolítica do petróleo, o preço internacional do petróleo. E as empresas agora são obrigadas a comprar. Agora desde os anos 60. Quem são a OPEP? Tem um grupo dentro da OPEP, que são os árabes exportadores de petróleo. A OPAEP, Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, fazem parte da OPEP. Quem são eles? Irã, Iraque, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita. Se unem aos países da África, Argélia, Líbia, Nigéria, Angola, aos países da América do Sul, Venezuela e Equador, e formam assim a OPEP. Esse consórcio internacional de países que controla o mercado de petróleo global. Eles são tão poderosos que lá em 1973, só a OPEP, só os árabes, reagiram à postura geopolítica norte-americana, que o tempo todo priorizava Israel em detrimento aos árabes. Apoiava Israel o tempo todo, ignorando a importância dos países árabes. E, obviamente, então, os árabes pensaram: vamos parar de vender petróleo para esses amiguinhos de Israel. E anunciaram isso. Só o fato de terem anunciado, o preço do barril de petróleo pulou de 8 dólares para 48 dólares imediatamente, o que balançou a economia global.
causou desespero. Ficou conhecido como primeira crise do petróleo, primeiro choque internacional do petróleo, 1973. A OPEP toda, não só os árabes, em 1978 se reuniram e pensaram: tá acabando as reservas de petróleo. Naquele momento eles estimavam 50 anos para a reserva, o que acabaria agora em 2030. Pensaram: vamos reduzir a produção de petróleo. Assim aumenta o preço, a gente ganha mais dinheiro vendendo menos, o que dura mais o petróleo. O preço do barril, que tinha voltado para $30 desde 73, pulou para $67 imediatamente em 79, causando o segundo choque do petróleo. O terceiro choque do petróleo, ele é mais longo. Ele tem a ver com a interferência geopolítica norte-americana sobre um dos grandes produtores de petróleo do planeta. Essa tendência norte-americana de invadir os detentores de petróleo causou muito medo no mundo. E aí, obviamente, que se invadiu o Iraque, por que não invadiria o Irã? Ou a Venezuela? Porque Irã, Iraque e Venezuela eram o tal eixo do mal que os americanos, em 2001, criaram. E eles estavam invadindo esse eixo do mal. Quem seriam os próximos? Isso causou uma incerteza no mercado global de petróleo e essa invasão fez os preços dispararem, ultrapassando em algumas regiões do globo $140 o barril. Olha aqui o disparo dos preços. Vejam que a partir de 2003 os preços começam uma ascensão e vão ter o pico médio de $132,72 no mundo lá em 2008. Pico médio. Teve regiões do globo que teve $143 como pico para um barril, que custava $8 em 1973. É muito crescimento, é muita expansão de preço. É uma crise. Mas o mundo viveu uma crise em 2008 e não tem a ver com o petróleo, tem a ver com a economia norte-americana e o empréstimo excessivo feito pelo setor imobiliário, através de empréstimos bancários, dando a casa como garantia, que lá eles chamam de hipotecas. O setor hipotecário norte-americano se mostrou extremamente frágil, quebrou os bancos dos Estados Unidos e os bancos globais que emprestavam dinheiro sobre este método, e aí a economia do mundo entrou em crise de uma maneira absurda. E aí o petróleo, quando a economia está em crise, o petróleo baixa, né? Porque as indústrias começam a sofrer, e aí elas não compram tanto petróleo. Os preços de 140 caíram para $40 o barril. Só que voltaram a crescer 2009, 2010, voltando a $127 em 2012, por causa da guerra civil na Líbia. Em 2011 começa a Primavera Árabe. A Líbia, o Egito, são países que produzem petróleo e que fizeram sua Primavera Árabe. E essa guerra civil interna elevou os preços novamente para mais de $127. E mantiveram esses preços altos por conta da crise econômica que chegou à Europa. Aquela crise de 2008 nos Estados Unidos, em 2012 está na Europa a todo vapor. Até 2014. Os Estados Unidos e o Irã, para derrubar os preços do petróleo, que beneficiaria as indústrias deles, dos Estados Unidos principalmente, começaram a produzir mais. O Irã começou a produzir mais porque o preço estava alto e vender mais é ganhar mais dinheiro. Só que à medida em que vai aumentando a oferta, o preço cai, né? E os Estados Unidos se beneficiam com o preço baixo. Então eles aumentaram a oferta interna para que o preço internacional baixasse também. E aí o petróleo voltou a $40 ali até 2017, mais ou menos. Quando voltou a haver um aumento na demanda e os preços chegaram a se recuperar para acima de $70. O pré-Covid marcava petróleo acima de $70 o barril.
Esse foi o terceiro momento de crise internacional por causa do petróleo, ou que levou a uma elevação de preço de petróleo que gerou ou alimentou uma crise pré-existente, que é o caso da crise imobiliária norte-americana. Terceiro choque do petróleo. Olha aqui os países exportadores de petróleo num mapa mais antigo, mas que mostra as rotas. O Oriente Médio continua sendo o principal ponto de produção e exportação de petróleo, porque os Estados Unidos produzem muito, mas não exportam, importam. A Rússia produz muito, mas exporta principalmente para a própria Europa. Então, quais são as rotas dos petroleiros? Saem do Oriente Médio, do Golfo Pérsico, onde está ali Iraque, Irã, Kuwait, e caminham do Oriente Médio, através de barcos petroleiros, para a Ásia, para o Japão, para a Coreia, para a China e para a Índia, para a Europa, principalmente ocidental, para os Estados Unidos, que são grandes importadores, e para a América do Sul. Essas são as rotas dos petroleiros. Agora, o que eu preciso dizer para vocês aqui é o seguinte: os petroleiros são navios que viajam muito estavelmente, com muita capacidade de locomoção marítima, quando pesados. Porém, quando leves, eles têm dificuldade de navegação. Eles são produzidos para andarem, navegarem pesados. Então, eles vão cheios de óleo. Mas para voltar, eles têm que colocar água nos reservatórios de óleo para poder ter lastro, peso, para navegar bem. E aí eles aproveitam e vão reciclando essa água e jogando água com óleo fora, no mar, deliberadamente, colocando água nova, assim eles vão lavando as bombas e os reservatórios para que o petróleo, que é muito viscoso, não emperre, não dê problema nas bombas. Quer dizer que eles poluem o oceano com óleo deliberadamente. É por isso que nós temos este mapa das manchas visíveis de óleo. Não é vazamento acidental, é também. Mas aí é vazamento deliberado nesse sistema de limpeza que eu acabei de dizer para vocês. Absurdo! Mas é real. Falando agora de Brasil. Qual é o papel do Brasil nesse cenário, né? O quanto nosso país é importante nesse cenário. Primeiro, olha esse mapa. Áreas de reservas no Brasil. A região litorânea do Rio de Janeiro tem uma importância fundamental na produção do pó-sal. Vou explicar o que é pó-sal daqui a pouco. Já o litoral sul do Rio de Janeiro e o litoral de São Paulo até Santa Catarina é o pré-sal brasileiro. Ganha maior importância ainda no cenário produtivo nacional. Temos o recôncavo baiano, que é essa parte interna da Bahia, que é uma área clássica, antiga de produção de petróleo onshore. O que é onshore? Dentro do continente. Enquanto o petróleo produzido no oceano é offshore, marinho, fora do continente. Temos ainda uma jazida importante de petróleo no Rio Grande do Norte. Uma jazida de gás natural importante na Amazônia e em Minas Gerais, em pequena quantidade. Esse é o mapa da área de recursos e produção no Brasil. Agora, eu falei de onshore e offshore. Vamos falar do offshore. O Brasil e a Petrobras brasileira ganhou uma importância estratégica global quando se lançaram Brasil e Petrobras na criação de tecnologia offshore. E para isso a gente tem que conhecer essa estrutura de relevo. Porque os países mundo afora
conseguiram produzir petróleo aqui na plataforma continental, que é esse primeiro degrau de oceano perto da costa, que tem até 400 metros de profundidade. São águas rasas. Mas a Petrobras e o Brasil passaram a explorar petróleo no talude continental, no sopé e agora, aqui embaixo, no que a gente chama de plataforma oceânica. Não continental, é oceânica, é o fundo do oceano. Quais foram os recordes batidos internacionalmente de profundidade pelo Brasil? Vejam, o Brasil hoje já extrai em lâmina d'água de 2.500 metros. Isso é só lâmina d'água, fora a profundidade de perfuração. Então, o Brasil tem tecnologia para produzir petróleo a 2.500 metros de profundidade de água. E que tecnologia é essa? Tecnologia de segurança. Porque se der um vazamento, ele tem que ter a tecnologia necessária para conter. E o Brasil desenvolveu muito bem essas técnicas de perfuração e tecnologia de segurança. A Petrobras é a empresa de petróleo do planeta que mais se valorizou nas últimas 2 décadas por consequência de criar essas tecnologias. É a mesma Petrobras que foi usada como cabidagem de emprego e corrupção no governo petista, também no governo petista teve todo o fortalecimento necessário por parte do governo. Sim, fortalecimento. E eu vou criticar de novo o governo daqui a pouco, tá? Então não surtem. O governo permitiu que ela pegasse investimentos internacionais para ela. É aquela coisa que todo neoliberal pede. Vamos desestatizar. O que o governo petista permitiu? Que a Petrobras vendesse ações dela no mercado internacional para se recapitalizar. Nunca antes na história do capitalismo uma empresa conseguiu pegar tanto dinheiro de sócios estrangeiros. Nenhuma empresa no planeta conseguiu vender ações em tamanha quantidade e volume de dinheiro. E a Petrobras se transformou na 3ª maior empresa do planeta e, portanto, teve dinheiro e capacidade para criar tecnologia que nunca antes ninguém criou. Impressionante. Impressionante. Claro que, em troca disso, e aí vem a crítica, o governo petista privatizou 66% do pré-sal. É a contrapartida, né? Os maiores recursos de petróleo do Brasil, que eram exclusivos da Petrobras, tiveram 2/3 vendidos para exploração da iniciativa internacional, em troca de pegar esses recursos, né? Bom, a verdade é que é um sistema de concessão. Concessão. Isso quer dizer o quê? Que empresas internacionais podem extrair o nosso petróleo, que não é mais nosso, vai ser delas. O que elas extraírem, elas vão levar para elas, vender e ter lucro. E 1/3 desse petróleo, 34% do que elas extraírem, fica com o Brasil, mais os royalties. Quer dizer que o Brasil dá de graça 66%, desde que elas deem 34% do que elas extraírem para o Brasil, mais um imposto. Só que elas não pagam o preço do que elas extraíram. O recurso que elas extraíram é delas. Elas extraem 1/3 a mais e dão para a gente. E o que elas pagam sobre aquele recurso que elas levam de graça? Royalties e impostos. Pequenininhos. Aí vem o impeachment, vem o governo Temer, e aí o PSDB, que entra junto com o PMDB,
vão tratar isso como um absurdo. Imagina dar 66% do nosso óleo. É realmente um absurdo. E aí? Vamos dar os outros 34%, porque é um absurdo fazer eles extraírem e um terço vir para nós. Então veio um projeto de lei que foi aprovado no governo Temer, em que 100% das reservas do pré-sal, a partir daquele momento, seriam internacionalizadas. Ninguém precisaria dar para o Brasil 34%, não. Era só pagar o royalty, tudo certo. Quem coloca este projeto? Zé Serra, PSDB. Quem vota a favor? O Centrão, que agora está com o governo Bolsonaro, que aliás o Bolsonaro votou a favor disso. É só você procurar lá que você vai ver. O PSDB e o PMDB. O PT foi contra? Ah, só por conta do momento histórico de ser contra o governo. Porque antes fez o mesmo, deu 66% de bandeja, sabe? Não dá, não tem moral. Não tem moral. Mas mudou o governo agora. Ah, mudou tudo. O pré-sal, ele era estimado nesse volume de óleo, só que a gente achou este volume de óleo. Quer dizer que o que a gente, lá no governo petista, deu como direito de concessão era uma quantidade assim de óleo. Só que a gente viu que tinha mais. Esse excesso a mais não é dado de presente para a empresa estrangeira. Volta a ser nosso. Então a gente tem que novamente vender esse excesso. No ano passado, o governo Bolsonaro fez um leilão dessas reservas excedentes. Ninguém se interessou porque o preço do petróleo não era muito charmoso naquele momento histórico, portanto que o indivíduo teria que gastar para retirar, entendeu? Então, não foi favorável. E o Brasil não conseguiu, então, vender aquela reserva excedente e ficou com a Petrobras. Mas o governo tentou privatizar esse excedente, só não conseguiu. Procurem nas mídias jornalísticas, que vocês vão ver exatamente isso que eu estou falando. Então, esse governo não é contra a privatização. Pelo contrário, é um governo neoliberal. O Guedes quer vender até a mãe do país. É uma proposta. Não estou dizendo que está certo ou está errada. É só uma proposta. Então, esse governo não é contra a privatização do pré-sal. Longe disso, tá bom? E eu não sei se é melhor ou pior. Eu também não vou fazer esse juízo de valor, não. O que eu sei é que a OPEP estatizou. Por que será que lá nos anos 60 eles estatizaram? Porque, de repente, é interessante manter o controle sobre as reservas? Você julga. Paro por aqui. O Brasil passou dos anos 90 para cá a produzir cada vez mais petróleo no oceano, offshore. E, com o aumento da exploração offshore, a nossa dependência da importação de petróleos foi caindo ano a ano. Nos anos 70, a gente era obrigado a importar cerca de 86%, 85% de todo o petróleo que a gente consumia. Em 1992, 3, 4, 51, 52, 53% era o que a gente importava daquilo que a gente consumia. Em 2003, nos tornamos autossuficientes. Em 2007, como a economia brasileira cresceu, perdemos a autossuficiência, mas mantivemos um percentual de 97% de produção daquilo que a gente consumia. Ou seja, a nossa importação voltou a acontecer, mas em torno de 3% apenas. O Brasil não é autossuficiente, mas produz muito. Não figura entre os maiores produtores, mas produz o que precisa. Ah, então por que que a gente paga a gasolina tão caro? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Produção, ela é contabilizada a partir da propriedade do petróleo
em reservas. As reservas são brasileiras e da Petrobras, tá bom? Ah, mas você falou que privatizou? Privatizou a retirada. A produção retirada do óleo. A Petrobras tem que dar o direito da empresa parceira de retirar. Então a gente contabiliza como produção brasileira tudo que é retirado. Mas, como a gente tem acordos que dão, por exemplo, pré-sal para a iniciativa internacional, o que eles produzem entra como produção nossa, aqueles 97%. Só que quando a gente vai falar assim, vamos usar o que a gente produz, a gente tem que comprar dos caras. Por quê? Porque o petróleo, o óleo é deles, por concessão. Eles pagam para a gente royalties. Isso quer dizer o seguinte, o Brasil, para produzir diesel nas refinarias da Petrobras, para produzir gasolina nas refinarias da Petrobras, a Petrobras tem que comprar o petróleo que é produzido no pré-sal, por exemplo, pela empresa British Petroleum, porque a British Petroleum comprou o direito de extração nas reservas de Marlim Sul, que é um ponto de extração de petróleo. Então, se a Petrobras quer aquele petróleo, ela tem que comprar. E a British Petroleum vai vender a preços internacionais. Ela não pagou pelo óleo, ela pagou um percentual de imposto pela retirada de produtos naturais, que é o que a gente chama de royalty. Ela ficou com o litro do óleo, com o barril do óleo, e se a gente quiser usar aquele óleo para produzir a nossa gasolina, a gente tem que pagar para ela preço de mercado. No governo Dilma, o que a Dilma fazia? Para diminuir a pressão social sobre o governo dela, ela ordenou que a Petrobras tivesse prejuízos ou não lucros. A Petrobras ficava com aquele 1/3, certo? E tinha algumas reservas que eram totais da Petrobras. Ao invés de vender o petróleo e os derivados para fora com preço de mercado, ela ordenou que a gente produzisse e vendesse a preço subsidiado no posto de gasolina, o diesel e a gasolina, mesmo tendo a Petrobras não realizado lucros com aquele petróleo. Então a gente abasteceu o mercado interno com preço subvalorizado, justamente porque a gente falou, se o petróleo é nosso, vamos vender para o povo brasileiro a preço mais baixo, a um preço de custo. Não vamos cobrar do que a gente produz pela Petrobras o mesmo preço do que a gente é obrigado a cobrar pelo que a Petrobras importa de petróleo ou compra das empresas que extraem do nosso petróleo aqui e revendem para a Petrobras a preço de mercado internacional. Então, o que a Petrobras parou de fazer? Ela parou de ter lucro para subsidiar o petróleo interno. Ainda assim, ela tinha lucro, tá bom, gente? Ela tinha lucro de alguns bilhões de dólares, mas muito mais baixo do que ela teria se ela exportasse tudo. Bom, vamos falar que o não lucro seja prejuízo, né? Vejam, a gente não gastou a mais, a gente só não ganhou. Estou chamando isso de prejuízo. Quando entrou o Temer, falou assim: não, a Petrobras não pode ficar subsidiando o preço para o mercado interno. O brasileiro é que pague, já que a Petrobras é obrigada a importar óleo a preço de mercado, por que não ela passa a vender também para o brasileiro a preço de mercado? Porque aí uma coisa acaba minimizando a outra e o brasileiro é quem paga a conta. Aí houve um aumento do diesel, houve um aumento da gasolina no governo Temer e aí o Brasil parou. Lembra dos caminhoneiros? Porque agora o Brasil pratica preço de mercado. Quer dizer que o óleo do pré-sal é vendido para a gente pelas empresas que retiram o nosso óleo a preço de mercado e agora a gente repassa para a bomba. O que seria mais coerente? Nós criamos a tecnologia e quando a gente chama o parceiro para vir extrair nosso petróleo, a gente fornece a tecnologia de extração, porque ele não tem tecnologia de extração tão profunda. É a Petrobras que fornece essa tecnologia. Por mais que a gente cobre dele essa tecnologia, que ele compre, ele vai ter a tecnologia de graça depois, né, gente? Fala sério. Algo que é exclusivo nosso, a gente não vende o direito de uso de patente. A gente vende o produto. E aí ele pode reproduzir depois nos outros pontos algo parecido e produzir com a mesma tecnologia. O Brasil não é dono da tecnologia
a ponto de não permitir que os demais utilizem. Porque ele empresta essa tecnologia para que essas empresas venham trazer aqui. Aí ele transfere essa tecnologia. Tecnologia que era só nossa. Tecnologia que fez, segundo o Snowden, aquele agente secreto do governo americano que fugiu para a Rússia e botou toda a informação que ele pôde tirar de lá no site Wikileaks com o Glenn Greenwald, que revelou que o Brasil estava sendo espionado pelos Estados Unidos, que a Petrobras estava sendo espionada por causa dessa tecnologia. Essa tecnologia a gente deu de graça, praticamente. Entregou de lambuja. E aí as empresas extraem e vendem o petróleo para a gente a preço de mercado. Brasil, mostra a tua cara. Eu quero ver quem paga para a gente ficar assim. Brasil, qual é o seu negócio? O nome do seu sócio? Fala para mim, confia em mim. Temos um monte de sócios que são tão felizes conosco. O Brasil é o sócio que todo mundo gostaria de ter. Ele fica com o prejuízo para que o sócio fique com o lucro. E aí? Dá uma olhada. O Brasil é o único país que tem tecnologia para extrair em águas profundas. O Brasil e a Petrobras estão extraindo para Angola, estão extraindo aqui no pré-sal, e aí fornece tecnologia mundo afora para as grandes empresas. No Egito, nos próprios Estados Unidos, na Índia, na Nigéria, na Noruega, em vez do Brasil fortalecer como deveria ser o potencial extrativo e a tecnologia exclusiva da Petrobras e vender essa tecnologia com a Petrobras, o que seria inteligente? Ah, você quer extrair água profunda? A gente vai extrair para você. Aí a Petrobras vai, implementa a tecnologia lá, o cara paga para a gente colocar a tecnologia, mas quem controla a tecnologia é a Petrobras. E os caras compram da gente o petróleo que a gente extrai deles. O que o Brasil fez? Ele inverteu. Oh, que maravilha! Em vez de vender a franchising da Petrobras, em criar a Petrobras como uma franquia e colocar a Petrobras no litoral de Angola, produzindo lá, como a gente já fez antes. Nos últimos anos, tanto o governo do PT quanto do PMDB, do PSDB e agora o atual governo preferem dar de graça a tecnologia, atraindo empresas de fora para extrair o nosso petróleo. Aí a gente transfere tecnologia, não faz a franchising, não cria franquias. Se a Petrobras tivesse protegido os seus segredos produtivos industriais, a sua tecnologia, e ela fosse a única do planeta a extrair o produto, não haveria corrupção que derrubaria a Petrobras. E a corrupção tem que ser combatida. Mas por que a Petrobras caiu? Por que ela deixou de ser a terceira maior empresa global? Porque o Brasil rifou a Petrobras e a tecnologia exclusiva dela. Ela ainda é poderosíssima. Não se enganem. Não dá para falar, vamos vender o resto que sobrou. Não, ela ainda é poderosíssima. Mas o que nós deveríamos fazer agora? Pegar o pouco de vergonha que nos resta e fortalecer. Privatizando? Não. Justamente fazendo com que ela continue sendo nossa enquanto nação, mas independente do governo. Dando a ela o poder de autarquia, dando a ela o poder de empresa independente, mas com um sócio acionista majoritário Brasil. Acabando com as interferências dos governos federais na gestão. Dando à gestão uma gestão muito autônoma e profissional. Sem interferências políticas. Mas para isso tem que mudar o regime de concessão e de determinação das lideranças dessas empresas, que quem coloca a liderança é o presidente. Aí ele rifa entre os partidos e os amigos. Tem que acabar com isso. Para isso tem que mudar a lei. A lei de gestão dessas empresas, mudar os estatutos dela e mudar as leis federais. Você acha que os deputados e os partidos estão afim disso?
Você acha que esse governo está afim disso? Ele prefere vender bem baratinho o Banco do Brasil, vender bem baratinho a Petrobras, que aí tá tudo certo. Uma potência dessa, quem não quer comprar? É que há muita pressão ainda internacional para vender e muita pressão interna para não vender. Então ele tem que equalizar isso para poder chegar à venda total. Bom, o pré-sal, para a gente começar a finalizar. O pré-sal é exatamente a área de extração que vai de Santa Catarina até o Espírito Santo, que tem uma quantidade de óleo inacreditável, colocando o Brasil na terceira posição mundial de reserva de petróleo. E a diferença entre pré-sal e pós-sal é a seguinte. Olha aqui esse esquema. Tá vendo essa camada aqui, ó? Ela é formada por arenito, por rochas sedimentares que acabam soterrando matéria orgânica e gerando petróleo aqui na camada pós-sal. Aí vem muito sal que foi se acumulando com o tempo. E aí vem o pré-sal. Quer dizer que esta camada aqui, pré-sal, é exatamente aquela camada lá do começo de aula, ó. É essa aqui. Aqui é o pré-sal. É aqui que a matéria orgânica foi se acumulando e depois veio uma camada de sal que foi ficando cada vez mais alta e guardando lá embaixo o pré-sal. Então quer dizer que aqui se formou antes dessa rocha aqui. Concorda? Que no tempo histórico, aqui é anterior a isso aqui. Portanto, o pré-sal tem esse nome porque ele se formou, é a camada que se formou antes da camada de rocha salina. Então aqui embaixo nós temos as rochas que encobriram matéria orgânica antes da formação da camada de sal e depois vieram novas rochas como arenito no pós-sal. Santos fica no pré-sal. O petróleo que a gente tira de Santos é no pré-sal. No Rio de Janeiro, parte norte, ali em Campos, o petróleo que a gente retira é no pós-sal, mas ambos são no oceano. E o Brasil tem tecnologia da Petrobras para explorar 2.500 metros de profundidade de lâmina d'água com segurança, essa é a tecnologia, perfurar mais 5.000 metros de sal com segurança e chegar no pré-sal. É o país que criou a tecnologia do pré-sal. Como eu disse, hoje já muito difundida pelo mundo, a gente não protegeu essa tecnologia. Lá em 2009, a projeção era a seguinte: nós chegaríamos a 2020 produzindo horrores com o pré-sal. Só que as estimativas só se confirmaram até aqui, 2013. Depois disso, nossa produção não seguiu o mesmo ritmo de crescimento, mesmo tendo pré-sal, essa imensa quantidade de sal. Por dois motivos. Porque o preço do barril caiu e porque os regimes de concessão, mais a crise interna brasileira, não permitiram que os investimentos se concretizassem. Lá, quando descobrimos o pré-sal, o mundo taxou o Brasil como o país sul-americano que tinha as mesmas jazidas ou jazidas parecidas com os países do Oriente Médio. Tanto que na época o Lula ficou conhecido como Sheik das Américas. Porém, as pressões internacionais da Europa e dos Estados Unidos para pegar a Petrobras e o nosso pré-sal foram insanas. O que levou a gente a uma situação bem delicada. A gente começou a fazer as concessões. Olha o charme do Obama. Não dá para não resistir ao charme do Obama e fazer as concessões. É aqui que a gente acaba a aula de petróleo. E só para finalizar, 5 minutinhos, o que é o xisto betuminoso? O xisto betuminoso é uma rocha metamórfica. Uma rocha metamórfica surge quando uma rocha, seja ela sedimentar, seja uma rocha ígnea, é submetida a alta temperatura e pressão e modifica a sua estrutura. Nesse caso, o xisto é uma rocha metamórfica de uma rocha sedimentar, da família dos folhélios, que tem patamares em folha, daí o nome folhélio.
O xisto betuminoso era uma rocha sedimentar antes que tinha carvão mineral e ou petróleo e ou gás. Então imagina, você teve uma rocha sedimentar que formou fósseis. E aí essa rocha sedimentar cheia de fósseis sofre alta temperatura e pressão. Ela se transforma numa rocha metamórfica. Quer dizer que os compostos químico-físicos dela, os cristais, rederretem, ela se ressolidifica, aquilo que era sedimentar deixa de ser sedimentar, as próprias moléculas dos combustíveis fósseis se misturam com os cristais rochosos, e aí, antes, quando sedimentar, você tinha aquela área onde, se você perfurasse, você achava ali petróleo, ou gás, ou até carvão. Agora, as moléculas fósseis estão misturadas com as cristais rochosos da rocha metamórfica. Não dá para extrair, portanto. Porém, os Estados Unidos começaram a pensar numa maneira de extrair dentro dessa rocha metamórfica e tirar gás de xisto. E a maneira como eles encontraram foi fazendo uma perfuração em L, como vocês veem aqui, e lá embaixo colocar tubulações com furos, injetar tamanha pressão de água que haveria fratura rochosa. A água rebentaria a rocha, formaria uma lama e depois, ao invés de enviar a água para baixo, passaríamos a puxar a água, a lama, que viria impregnada de moléculas de gás. Por quê? Porque lembra que era uma rocha sedimentar que antes você furasse, você acharia o bolsão de gás e tiraria o gás tranquilamente. Só que com o metamorfismo da rocha, o xisto passou a ter todo o gás espalhado junto com as moléculas rochosas. Então não há mais um bolsão. Você tem que arrancar a rocha inteira para depois tirar o gás. Então a primeira tecnologia foi o fracking, que vocês estão vendo aí, a fratura hídrica. Primeiro moer a rocha, fazer a virar lama, tirar essa lama e aí ter tecnologia para separar a molécula gasosa do resto das moléculas rochosas. Essa tecnologia só os Estados Unidos têm hoje. Eles desenvolveram. E eles não dão para ninguém. Com isso, eles pegaram uma reserva de xisto que existe no nordeste dos Estados Unidos, chamado maciço de Marcellus, vocês veem aqui ó, no apontador laser, e passaram a fazer o fracking, a retirar essa lama com gás, e o preço do gás para eles caiu em 1.300%. E eles se transformaram, junto com a Rússia, nos segundos maiores produtores de gás do planeta. Antes eles tinham até que importar gás. Agora eles exportam gás através do xisto. E eles estão buscando uma tecnologia para tirar o óleo do xisto. E olha as reservas mundiais de xisto aí. O Brasil tem, principalmente aqui na região sul do país. A Argentina tem no Nordeste, o Paraguai tem. Os Estados Unidos tem na porção ali do maciço de Marcellus. O Canadá tem no Planalto Central canadense. Tem na Líbia, tem na Argélia, tem na Europa Ocidental, tem na China, tem na Índia, tem na África do Sul, tem na Austrália. Se os americanos conseguirem a tecnologia para tirar óleo de xisto, eles vão mudar completamente o panorama internacional do petróleo. O Oriente Médio vai perder definitivamente força, vai ficar só comercializando com a China, e os Estados Unidos vão se transformar na maior reserva global de óleo de xisto do mundo, junto com a Rússia. Já vimos isto aqui, ó, lá no começo da aula, quando Estados Unidos e Rússia se transformam em potências por conta do xisto. Não há ainda tecnologia para isso, mas eles estão tentando. O que há hoje é isso. Reservas comprovadas de xisto. As maiores estão na Rússia, de gás de xisto. Na Rússia, depois Estados Unidos, China. Aliás, reservas de gás de xisto é esse. China, Argentina, Argélia, Estados Unidos, Canadá, México, Austrália, África do Sul, Rússia e Brasil. Essas são as reservas de gás. Reservas de óleo de xisto, que a gente estima, não tem certeza. Rússia, Estados Unidos, China, Argentina, Líbia, Venezuela, México, Paquistão, Canadá, Indonésia. Aí sim,
teríamos aquela condição, havendo tecnologia para separar a molécula de óleo do restante da rocha. O Brasil participaria com reservas recuperáveis? De gás, sim. De óleo, não figuraria entre os 10. Quais são as regiões do Brasil que teríamos xisto? Região sul do país, bacia do Rio Paraná, bacia do Parnaíba, bacia do São Francisco. São as nossas principais áreas potenciais de xisto betuminoso. Ficamos por aqui nessa aula de petróleo e xisto. Continuaremos falando de fontes de energia nos vídeos futuros. Deixo um grande beijo a todos. Ótimos estudos. Tchau, seus lindos, suas lindas.